Sério mesmo, isso aqui é uma coisa assim, sem igual. Moraes vota e pede 14 anos de prisão. A mulher que pichou perdeu o mané na estátua da justiça, além do pagamento de 30 milhões em multas, né? Multas aí, questões de danos coletivos. É realmente... Vamos olhar primeiro, né? Acho que nem preciso dar minha opinião, porque vocês têm a opinião de vocês, acho que todo mundo concorda. Na internet ontem você via coisas como esta. O Wilson Pacheco, ele colocou 14 anos de prisão, a estátua, escrito, perdeu o mané, de batom. À esquerda, você tem a estátua do Borba Gato. Coloca lá uns pneus, fogo, 3 anos de prisão em regime aberto, convertidos em prestação de serviços comunitários. Como era o responsável daquilo ali, o nome dele? O nome que ele se apresentou nas redes era Galo de Luta, mas o pessoal chamava ele de Galo do Lula. Até foi aí nos podcasts da vida. Aí você pega esse rapaz, que atualmente até acho que tá como vereador, a não ser que se elegeu como deputado. Mas tá ali, na verdade, deputado estadual. Ele era vereador. Deputado estadual Renato Freitas foi condenado pelo TJ do Paraná a 3 meses de detenção e 10 dias de multa. Porque pichou o Carrefour. Porque a Débora aí foi golpe de Estado, né? Pois é. Aí o Pavão comenta, o deputado pegou apenas 3 meses e 10 dias de multa por pichar o Carrefour, sim. É aquele Renato Freitas que já se envolveu em outras confusões. E o Carlos Bolsonaro compartilha dizendo, tudo normal na perfeita casa dos porcos. Aí ontem circulou bastante essa imagem, diz muita coisa. A ditadura, bala, democracia relativa, um batom, a bala, anistia, o batom, 14 anos de prisão. A deputada federal Júlia Zanata comenta, Débora Rodrigues escreveu perdeu o mané na estátua da justiça e hoje foi condenada a 14 anos de prisão. Uma turma do barulho, né, pra valer, que pretendia implementar uma ditadura do proletariado, que são palavras do ex... Não é político mais, né, Eduardo Jorge, que era um cara da esquerda. Ele que falou isso, cara, a ditadura do proletariado, foram anistiados por tudo que fizeram. No meio dessa confusão, isso aqui não foi ontem, foi dia 19, mas no mesmo período. Eu achei curiosa que essa matéria que a Nicolina postou é da Carta Capital, um portal acima de qualquer tipo de suspeitos, um canal da extrema esquerda brasileira. Supremo perdoa a pena de condenado por tráfico privilegiado. A prática se configura quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra a organização criminosa. Diferente da Débora, né? Que faz parte de uma grande organização criminosa que ia dar um golpe de Estado. Ai, que dureza. Isso aqui rapaz, Brasil. Aí você pega esses dois casos. O Ebert, que compartilha inclusive o tweet do Samuel Puncher, que abre o vídeo de hoje, ele é um jurista, ele não é de direita, e ele é um cara que ele se dedica há muitos e muitos anos, inclusive a questões que muitas vezes a direita classificaria como direito dos manos. Tem algumas posições que você fica meio assim. Diante do cenário e do que está acontecendo, ele comenta, não é um cara de direita, não acreditei que o ministro votaria por condenar a acusada a uma pena de 14 anos só com base na pichação. Peguei o voto, que contém 91 páginas para ler. E fiquei surpreso, pois foi isso que aconteceu. A única conduta individualizada é realmente a pichação, que pode ser comprovada pelas fotos em que a reaparece. De resto, o voto é mera reprodução genérica da fundamentação presente em outros tantos votos relacionados ao 8 de janeiro. A lógica utilizada pelo relator é a seguinte. No dia 8 de janeiro, aconteceram crimes graves na praça e nas sedes dos 3 poderes. A ré comprovadamente estava na praça. Logo, ela cometeu todos os crimes. A fundamentação com a devida vênia é muito aquém do aceitável, pena rigorosa e em total descompasso com o direito penal brasileiro, um erro grave. Aí ele é compartilhado pelo Tiago Sussequinte, que se autodefine como liberal progressista, integra aí alguns movimentos que no passado, não sei se saiu, mas o Armínio Fraga já apoiou algum desses movimentos. Independentemente de como nos sentimos sobre a tentativa de golpe, a máquina de moer gente do direito penal sempre a pleno vapor. Assim, abusos, e mesmo se adotarmos um pensamento político, não, temos que entender que a questão da democracia, a extrema-direita, são os bolsonaristas, mesmo que você adote esse pensamento político, o ministro atua contra o seu próprio trabalho, quando não age para evitar arbítrios. E é no tom do que o Tiago escreve, que o Estadão, mesmo no dia de ontem, né, uma sexta-feira, final de expediente, final de semana, aí o pessoal relaxar, deu um jeito lá de integrar sua equipe para escrever um editorial em nome do portal para comentar sobre esse caso, porque realmente esse é duro. E por que esse é duro? Eu tenho certeza que tem vários julgamentos, tiveram vários julgamentos aí ao longo desses 2 anos, ligados à questão do 8 de janeiro. Eu tenho certeza que tem diversas coisas que a gente ia colocar a mão na consciência e perguntar, meu Deus do céu, olha isso daqui, olha o que está sendo dito. Só que esse caso da Débora, ele é muito fora da curva, porque esse caso, ele vem sendo comentado há bastante tempo. Há bastante tempo. E é um caso que você tem a foto do quê? Pichando com um batom a estátua. Então, assim, o que aconteceu, o que se consegue apontar no que ela fez, é muito difícil que uma pessoa olhe para isso e acredite
que ela participou de um golpe de Estado. Então você falou isso, repetiu. Então já foi o julgamento de um caso que parte da população já estava bem por dentro. Então, não tinha como não ter uma certa repercussão. E esse caso, obviamente, eu acho que ele vai ser aquele típico caso que as gerações vão comentar daqui a 10, 20, 30 anos, vai se comentar sobre o caso da Débora. Não teve lá no passado o Vladimir Herzog? Todo mundo fala. Tem uma Débora nos dias atuais? Aí o Estadão diz, isso não é justiça. Já faz um juízo de valor na manchete. Isso não é justiça. Eu vou discordar? Quem sou eu para discordar ou concordar? Eu só tô aqui para comentar o que tá acontecendo. Na verdade, não tem como discordar isso aqui, sabe? Não tem nem como fazer piada assim. Desculpa, todos os senhores, vocês aí que são juristas, vocês podem tentar me explicar por A mais B de todas as formas. Eu sou burro. Não tem como eu acreditar que faz algum tipo de sentido. Até porque tem pessoas aí de esquerda, como vocês estão vendo aí, que discordam. Mas discordam, assim, veementemente de 14 anos de prisão. O próprio Estadão, o portal de imprensa mais golpista desse país, também discorda. Não dá, cara. Mas simplesmente não dá. Na tarde de ontem, o ministro voltou para condenar a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. A cabeleireira de Paulínia, cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue. Tampouco aplicou um grave golpe na praça ou desviou milhões de reais em recursos públicos, como tantos que caminham livremente pelas ruas país afora. É o padrão do Brasil, né? Tem uma galera aí que alopra. Milhões e milhões de... Não acontece nada. Armada com batom, arrepichou na Estátua da Justiça, em frente à sede da corte, durante os atos golpistas do 8 de janeiro, os dizeres perdeu mané. Uma referência à infeliz frase dita pelo presidente Supremo, ministro Roberto Barroso. Ainda tem isso, né? A frase que ele escreveu foi uma cutucada aí que o atual presidente do Supremo falou no passado, uma frase meio fora de tom. Enfim, no mundo da justiça e da sensatez, foi este e apenas este o seu crime.